Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos de um material que explora um tema bem interessante. A honra e o que ela pode trazer de volta, as recompensas, são partes de um livro, né, que aborda isso de um jeito bem particular, usando várias histórias, exemplos bíblicos, até coisas mais atuais. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que esse autor define como honra, sabe? E por que ele acha que isso é tão impactante na vida da gente. Preparados para essa análise? Com certeza. Vamos ver como a fonte define essa honra. Não é só tipo assim uma coisa externa, uma etiqueta. O texto sugere que nasce no coração, né? E aí se manifesta no que a gente pensa, fala, faz. Isso teria implicações bem profundas, segundo o material. Tá, legal. Vamos começar a abrir isso então. O texto já começa dizendo que a honra parece uma coisa meio distante hoje em dia, né? E ele usa um exemplo bem forte lá de Marcos 6, quando Jesus volta para a cidade natal dele. Sim, sim. O foco ali é naquela frase: não pôde fazer ali nenhum milagre. A interpretação do autor, é bom frisar, não é que Jesus não quisesse, mas que a desonra que ele recebeu do pessoal de lá, que só viam ele como o carpinteiro, sabe? Isso teria criado uma barreira. É uma leitura. Forte, né? Nossa, é forte mesmo. Sugere que a falta de honra pode limitar até mesmo a ação divina, pelo menos nessa perspectiva que o livro traz. Entendi. E essa lógica, então, de honra e desonra, ela não fica só aí, né? O texto leva isso para outras áreas, tipo autoridade. Leva sim. Ele argumenta, citando Romanos 13, que toda autoridade, no fim das contas, é instituída por Deus. Então, desonrar quem está numa posição de autoridade, governo, igreja, trabalho, enfim, seria, nessa visão, como resistir à própria ordem divina. É o que o texto defende. Uau, isso é bem direto. E como que ele ilustra isso? Tem exemplos? Tem sim. Um exemplo clássico que ele menciona é Davi e Saul. Mesmo o Saul perseguindo Davi, quando Davi tem a chance de eliminar Saul, ele não faz. Por quê? Por respeito à posição, ao ungido do Senhor. E tem um exemplo mais pessoal também, que o próprio autor conta. Ele diz que discordava muito do presidente Clinton na época, mas depois de pensar nessa passagem de Romanos, passou a orar por ele. A ideia central é essa: honrar a posição, mesmo que você discorde da pessoa que está lá. Entendi. E aí imagino que o passo seguinte seja trazer isso para mais perto, para os relacionamentos pessoais. Exatamente. É aí que entra a história de Ana, que o texto explora bastante. Ah, mãe de Samuel? Essa mesma. Ela era estéril, né? Sofria provocações da rival, Penina, e ainda por cima foi julgada errada pelo sacerdote Eli. E o texto bíblico mesmo mostra que o Eli tinha lá os problemas dele, com os filhos e tal. Sim, lembro disso. Mas mesmo assim, a Ana o tratou com honra, com respeito. E qual é a conexão que o autor faz? Que essa honra dela... A conexão é direta. Segundo o livro, essa atitude da Ana de honrar a posição do sacerdote Eli, mesmo com as falhas dele e a situação toda, isso teria sido, tipo assim, a chave para ela receber o que tanto pedia, o filho Samuel. O princípio defendido é esse: honrar a autoridade da posição, mesmo que a pessoa ali tenha falhas, pode liberar bênçãos, sabe? E isso ele aplica para a relação chefe-funcionário, marido-mulher. Então, parece que a gente está sempre voltando para essa ideia central, né? Essa ligação quase de causa e efeito. Honra gera recompensa. Precisamente. Não é à toa que o título do livro é A Recompensa da Honra. A tese é essa, bem clara. Todos os exemplos servem para reforçar isso. Jesus sendo limitado pela desonra, Davi respeitando Saul, Ana honrando Eli. Ele até cita um caso mais moderno de um executivo, Brian, que teria honrado um colega promovido injustamente sobre ele. E o que aconteceu? E, segundo a história contada, esse Brian acabou recebendo uma oferta de emprego muito melhor depois. A lógica é sempre essa: honra traz recompensa, desonra traz perda ou bloqueio. Ok. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa de hoje, o que esses trechos estão dizendo é que a honra é um princípio ativo, que começa no coração e deve ser estendido a Deus, às autoridades, a todas as pessoas. É por aí. Exato. E o ponto-chave que está em todo o material é essa conexão direta que o autor faz entre praticar a honra e colher resultados positivos, seja proteção, favor, promoção, crescimento espiritual.
em contraste com as consequências ruins da desonra. É uma visão bem pragmática da honra, digamos assim. E pensando nisso tudo que a gente viu no material, fica uma reflexão, né? Dentro dessa lógica que o livro apresenta, se a fonte diz que a honra verdadeira começa lá dentro, no coração, como que isso poderia mudar a forma como a gente percebe e valoriza as interações do dia a dia? Ou as posições de autoridade, talvez até buscando essas recompensas que o texto promete? Fica aí para pensar.